Sinais bíblicos que seguem um apóstolo. Hoje existe uma grande confusão sobre o que é um apóstolo, pois a igreja não conhece os sinais bíblicos que seguem esse tipo de ministério. Os sinais de um apóstolo provam sua autenticidade, revelam o que é um apóstolo genuíno e sua natureza interna e externa como homem. Portanto, os sinais não são as funções que ele foi chamado a exercer, mas a revelação do que o homem é: fruto, caráter, atitude, coração, sabedoria, relação íntima com Deus, autoridade no Espírito Santo, obras e palavras. Está escrito em João, capítulo 3 e o versículo 2. Este veio ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais não podem ser fabricados, produzidos ou inventados pelo esforço humano, mas são o resultado do poder, a confirmação de Deus em um homem. Os sinais bíblicos são as próprias marcas do apóstolo, seu selo de autenticidade, sua garantia de qualidade. Sinal. Quando falamos em sinal, o sinal é a palavra grega semeion, que significa sinal, marca, indicação, distinção, aquilo que distingue uma pessoa da outra. Está escrito em 2 Coríntios 12, verso 12. No entanto, os sinais de um apóstolo têm sido realizados entre vocês com paciência, por sinais e prodígios. Paulo, nestes versículos, fala de alguns dos sinais que são, em si mesmos, os mais importantes de um apóstolo. No entanto, nas Escrituras encontramos mais sinais do que um apóstolo é e como ele é. Sinais que formam um padrão para a vida de todos os apóstolos, pois são algo que todos eles têm em comum. Aí você pergunta, quais são os sinais bíblicos mais importantes que seguem um apóstolo genuíno? A melhor forma de saber o que é uma pessoa, dom ou ministério é apresentar um perfil, uma fotografia dele, assim como a maneira de reconhecer que uma nota é falsificada é compará-la com uma nota genuína. Os sinais são muitos, mas quero falar sobre os mais importantes que vi na minha própria vida e na vida de outros apóstolos genuínos. Veja só, o apóstolo só pode ser constituído, nomeado e comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 11. Ele mesmo constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e professores. O chamado de apóstolo é o resultado de uma revelação sobrenatural íntima de Jesus em um encontro direto com um homem, isso no Espírito. É uma nomeação feita diretamente pelo Senhor. Isso pode ser em sonhos, visões, a palavra, uma visita pessoal de Jesus, uma palavra profética pessoal ou qualquer outra forma que ele escolher. E isso é algo que, quando acontecer, não vai restar dúvidas. Essa revelação pessoal e direta de Deus é confirmada, mais tarde, por outros apóstolos e profetas de grande reputação no corpo de Cristo, o qual o tornará oficial perante o povo e a igreja mundial. Os apóstolos não podem ser comissionados por conselhos, comitês ou homens, mas por Jesus diretamente. Depois dessa chamada, os homens só precisam comissionar em público para confirmar o que Jesus já fez no Espírito. Se nomeado, comissionado e apontado como apóstolo diretamente por Deus, nos ajuda a permanecer firmes em face da pior oposição e perseguição. Em vez disso, é impossível para um indivíduo que se enviou sozinho ter a graça e a autoridade para enfrentar as perseguições do inimigo. Qual é a diferença entre ser chamado e ser comissionado? Existem muitas pessoas que foram chamadas pessoalmente pelo Senhor Jesus e imediatamente começaram o ministério. Mas isso não é correto, porque a Bíblia nos ensina que, entre o momento de ser chamado e o momento de ser enviado, todos devem passar por um processo. Claro, às vezes, Deus pode fazer de forma diferente, mas essa seria a exceção para a regra. Em Mateus capítulo 20, versículos 16, está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Outra maneira de ler este versículo poderia ser: muitos são chamados, mas poucos comissionados. Esse processo levou 17 anos para Davi, 15 anos para Paulo e 12 anos na minha vida. E assim por diante. No processo que deve passar entre ser chamado e ser comissionado, existem dois extremos. O padrão de Deus é chamar primeiro, passar pelo processo de preparação e em seguida comissionar. Jesus, pessoalmente, chama e comissiona um apóstolo para uma missão específica, com uma visão determinada, para uma esfera de influência estabelecida, com um propósito concreto, uma autoridade governamental e um poder por trás dela. Naturalmente, um homem não começa seu ministério como apóstolo, mas passa a atuar,
nos diversos cargos como pastor, evangelista, profeta ou mestre. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 12. No entanto, os sinais de um apóstolo foram feitos entre vocês com toda a paciência. A paciência é um dos sinais mais importantes do caráter de um apóstolo. Paulo chega a mencioná-lo várias vezes em suas cartas. A paciência apostólica é uma série que se divide em 3 tipos: paciência apostólica para edificar, perseverança para construir as gerações e a graça de suportar o sofrimento. Por exemplo, nós podemos colocar vários assuntos que têm a ver com isso. Como apóstolo, eu tive vários casos em que filhos espirituais que restauro e educo me traíram. Não porque eu os fiz mal, mas porque um espírito de engano entrou em suas vidas e eles me deixaram. A razão pela qual nós, apóstolos, não enlouquecemos nem endurecemos nossos corações para continuar criando filhos é a graça que nos foi dada para suportar a traição e o abandono dos filhos espirituais. Acho que seria tolice servir como apóstolo sem a graça que Deus tem para suportar essa dor. Deus, ele trabalha colocando sobre nós essa unção do Espírito Santo, essa glória do Espírito, como disse o apóstolo. Os apóstolos, eles têm um coração de pai. Eles se tornam pais de plantação de igrejas e filhos espirituais e também adotam igrejas, ministérios e filhos que não têm um pai espiritual. Esse é um sinal importante para um apóstolo, pois sua grande paixão é criar filhos e filhas espirituais e levá-los a conhecer seu chamado em Deus. O maior dom de um apóstolo é transmitir e ensinar, e outros líderes, a revelação que ele recebeu por meio de um relacionamento paternal. Como apóstolo, ele ensina de forma discipular. Os apóstolos proclamam e demonstram palavras com milagres, curas e maravilhas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 ao 5. E as minhas palavras, a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas, de saber humano e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não venha a se basear na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra e as obras andam juntas. Sempre que um verdadeiro apóstolo prega o evangelho, a palavra é confirmada com milagres, curas, profecias, expulsão de demônios e assim por diante. A demonstração do Espírito e poder de Deus é evidente na vida de um apóstolo. Isso porque, sem a demonstração do poder de Deus, a fé das pessoas será baseada exclusivamente no conhecimento e na sabedoria humana. Não é isso que Deus deseja, nem condiz com a missão de construir, pois, sem sinais, o apóstolo não pode construir o reino na vida das pessoas. Saiba que o fruto do ministério do apóstolo é notável e abundante, de muitas formas e de muitas maneiras. Os apóstolos, eles recebem revelação abundante de Deus. A Bíblia diz: e para que a grandeza das revelações não me exaltasse excessivamente, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado demais. 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7. A maior parte da Bíblia foi escrita por apóstolos e profetas, porque Deus escolheu esses 2 ministérios para revelar os mistérios de seu conhecimento, que produz 4 coisas nos crentes. Ativação. Aviva os dons espirituais naqueles que estão dormentes. Por isso, eu aconselho a todos vocês que venham a avivar o fogo do dom de Deus que está em vós, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segundo, ensino. Transfere virtude e dons aos crentes, o que produz uma aceleração espiritual em suas vidas e os leva para a maturidade. Demonstração. Revela de uma forma visual ou de uma forma palpável o poder sobrenatural de Deus. Transformação. O resultado final da revelação é a transformação total do crente. Como aconteceu com a vida de Simão, que pela influência de Jesus, ele foi transformado em Pedro. De uma vara frágil, ele se tornou numa pedra de construção. Os apóstolos operam em autoridade governamental. Representam, como embaixadores, Jesus e o seu reino plenamente. Há também um poder que governa no mundo espiritual. E os apóstolos, eles estão sempre buscando fazer a vontade de Deus. Deixe-me contar uma ilustração pessoal. Em 2005, vivemos a ameaça de 2 furacões que atingiram Miami diretamente. Furacão Katrina em setembro e Vilma em outubro. Mas eu, como apóstolo, com todo o povo reunido, fiz um decreto ordenando aos furacões que desviassem seu curso de nossa cidade. Poucas horas depois, estávamos agradecendo a Deus pelos furacões terem se afastado de nosso território. O caráter e a vida de Jesus são evidentes em um apóstolo. Estes se manifestam em sua maneira de falar, pensar e agir.
também em sua humildade, integridade e temor a Deus, na ordem em sua família, em sua retidão ao lidar com o dinheiro, em sua moral, atitudes, motivações e assim por diante. Muitos querem imitar o caráter de um apóstolo, não apenas pelos dons que ele possui, mas porque ele é um modelo da vida de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 17, está escrito: portanto, eu imploro que você me imite. Por isso, eu vou enviar Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, que vos fará lembrar o meu comportamento em Cristo, na forma como ensina em todos os lugares e em todas as igrejas. O sinal mais importante de um apóstolo é o caráter de Jesus, modelado na alegria, amor, bondade, humildade e serviço. A título de revisão, podemos dizer que os apóstolos são mestres, construtores do reino com sabedoria divina, trazendo demonstrações visíveis do poder de Deus em milagres, sinais e maravilhas. Portanto, o ministério do verdadeiro apóstolo produz frutos notáveis e abundantes. Os apóstolos têm a graça, dada por Deus, de perseverar onde outros desistiriam, de sofrer o que os outros não suportariam e de ser pacientes quando outros se desesperassem. O apelo do apóstolo é feito diretamente por Jesus, que o equipa de graça, paciência e longanimidade para poder cumprir a missão que lhe foi confiada. Também para ser capaz de vencer a oposição do inimigo e os homens do vinho velho, os descrentes. Esta graça também dá aos apóstolos a capacidade de investir nos outros com seus dons, sabedoria e habilidades, para formar líderes apostólicos para o amanhã. Os apóstolos são o modelo do caráter de Jesus, pois estão cheios do amor divino para resgatar os perdidos e, ao mesmo tempo, são fortes guerreiros contra Satanás e seus demônios.